Olá, uma ótima noite para você que está chegando, uma ótima noite para todo mundo. Cá estou já devidamente paramentado, como você pode ver, num tema muito especial dessa conversa perfumada de hoje. Não estou apenas paramentado, mas como você pode perceber ao meu redor, o cenário está especialmente preparado para o tema. Tem a minha corujinha ali atrás para trazer sabedoria e proteção para a gente. O ambiente está todo diferente do que normalmente eu costumo ter aqui nas nossas conversas. Juro para vocês que eu tentei, eu ia colocar o meu óculos de Harry Potter, mas ele acabou quebrando, só que a varinha está aqui, ó, para esse universo de hoje, ligado a esse momento tão interessante do ano, que é a época do Halloween. Boa noite para todo mundo que está chegando, tá? Boa noite para quem vai assistir depois, na verdade, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei o momento que você vai me ver depois. É um prazer receber vocês aqui. Então, enquanto vocês vão chegando, esse é mais um dos episódios das nossas conversas perfumadas, um episódio muito especial, aliás. Vocês já perceberam que eu gosto do tema desse episódio de hoje. Mas vamos, enquanto vocês vão chegando, eu vou falar algumas coisas que normalmente eu falo. As conversas perfumadas, como eu já expliquei para vocês antes, elas são um espaço para trazer temas que são relevantes e pertinentes ao universo de quem quer aprender a criar perfumes naturais de forma autêntica e independente, que é o principal foco aqui da FSA Perfumes Naturais. Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está chegando. Vocês viram que eu entrei no universo mesmo do Dark, né? De todo esse universo do dia de hoje, não do dia de hoje, mas do dia que eu estou trabalhando a temática hoje para vocês. Então, comecemos, né? Vamos caminhando. Para quem não me conhece ainda, essa pessoa louca que está aqui na sua frente com essa capa preta, não é nenhum bruxo, embora eu tenha algumas características, né? Eu sou farmacêutico, especialista em perfumaria natural e criador aqui desse canal, a FSA Perfumes Naturais. A FSA ela é uma escola de perfumes online que oferece cursos e formação para quem quer aprender a criar perfumes naturais, tanto de forma autêntica quanto de forma independente. Eu tenho aqui na FSA trabalhado atualmente tanto com uma formação completa, que é o curso Aprendiz de Perfumista, como também conteúdos de aperfeiçoamento. O primeiro deles vai ser agora sábado. Aproveite e se você gosta do tema Fugé, já faz a sua inscrição que amanhã é o último dia de prazo. São aulas focadas em aperfeiçoar quem já tem alguma experiência com acordes e perfumes. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Tereza está comentando que todo perfumista é um bruxo ou bruxa. Eu tenho que concordar. E a minha origem é ainda mais bruxística, porque eu sou farmacêutico, então a gente acaba vendo isso muito, né? Eu vou comentar um pouco dessas coisas. Pois é, Tiago, hoje vai. Eu estou até com a minha varinha aqui, ó, de Harry Potter. Só não estou com óculos porque ele quebrou, infelizmente, mas o clima hoje está todo para isso. O nosso tema de hoje, então, para quem não sabe oficialmente, ou quem esqueceu, tá tudo bem, eu intitulei de Gostosuras e Perfumices, Acordes para o Dia das Bruxas. E de onde que eu tirei essa ideia da gente conversar sobre isso hoje? Isso vem principalmente do carinho que eu tenho por essa época do ano e do quanto que é divertido a gente poder, nessa época de Halloween, a gente brincar um pouco com as coisas, se divertir, sair um pouco do convencional, trazer um pouco o lúdico. E aí eu quis trazer isso aqui para o perfil, porque eu achei que seria muito divertido. Vocês viram, né, que eu tenho até varinha de Harry Potter, então vocês já sabem que eu gosto bem desse universo. É um universo que me encanta muito e é muito apropriado a um universo criativo, que é o caso da perfumaria, toda ela, ok? Então, muito boa noite para quem está chegando aí depois. Maria Célia, querida, você está vendo que hoje eu estou a caráter, né? A nossa conversa hoje, ela vai ter, vocês viram que eu já até contei algumas coisas, vai ter alguns acordes que eu vou trazer, inspirados nesse universo, algumas ideias que eu tive, uma brincadeira que eu me propus para trazer para vocês,
Mas eu vou ter alguns elementos que eu vou trazer para você aqui hoje, e aí só para você entender o que aguarda vocês nessa nossa noite mais sombria aqui na FSA, eu vou falar primeiro do caráter mais do perfume, do caráter mágico do perfume, mas não no sentido mais óbvio que a gente poderia pensar, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois eu quero falar um pouco sobre a magia dentro da prática de perfumaria. Também não é o que talvez você esteja imaginando, eu vou trazer de uma forma bem peculiar. Depois eu quero comentar sobre o Halloween especificamente. E aí a gente vai entrar um pouco nos elementos olfativos característicos. E aí eu vou entrar, então, junto com vocês nas ideias de acordes, que eu já contei 3 nomes, mas tem mais 3 que eu vou trazer. E no final eu vou fazer algumas recomendações de livros e séries e filmes para quem gosta dessa temática mais sombria do Halloween. Então, Tereza, também adoro, que bom que você também gosta. Todo mundo que está chegando aí. Cris também, seja bem-vinda. Vai ter um acorde hoje que eu sei que você vai gostar muito, porque ele vem das nossas conversas, Cris. Então, pessoal, começando a nossa conversa, começando as nossas gostosuras e perfumices, eu quero trabalhar um pouco do perfume, um pouco da história da perfumaria, uma pincelada para vocês, um pouco da história da perfumaria, no sentido do perfume enquanto parte de rituais. Falar de Dia das Bruxas, falar de bruxaria, falar de magia, é inevitavelmente falar de rituais. Então eu quero trazer para vocês um pouco, só relembrar algumas coisas, porque eu sei que muitos de vocês já sabem isso que eu vou falar, talvez seja novidade para alguma pessoa, então é sempre bom a gente repetir, tá? No finalzinho, tá, Tereza? Vou trazer, sim, alguns livros, não especificamente de perfumaria só não, tá? É no universo desse sombrio, mas eu vou trazer um que vai interessar quem gosta desse universo aí, ligado um pouco à magia. Primeiro, então, é importante a gente resgatar historicamente que em muitas civilizações da antiguidade, aí eu estou falando, por exemplo, na Mesopotâmia, a gente tem no Egito um expoente muito grande, não só do uso ritualístico de materiais aromáticos, mas da própria arte da perfumaria, mas a gente vai ter grandes civilizações do Oriente, como a China, como os países árabes, a Índia, o Japão, os povos hindus, na Índia mais especificamente, todos esses povos trabalhando com o uso de materiais aromáticos. E nessa época a gente não tinha o perfume como a gente conhece ele hoje. A gente vai ter um grande destaque para o uso dos incensos. A queima de materiais aromáticos, sejam eles madeiras, folhas, resinas, vai ser uma prática muito comum. É isso que eu estou querendo dizer. Esse primeiro aspecto que a gente destaca é sobre o uso ritualístico dos materiais aromáticos. Esses materiais queimados, eles vão estar muito ligados a, por exemplo, agradecer aos deuses e também fazer pedidos. Um exemplo muitíssimo emblemático que vocês já devem estar cansados de saber é o famosíssimo kiff, um incenso que inclusive tem uma querida conhecida minha, Gisele Maleta, que faz kiff, inclusive. Ela resgatou muito bem essa parte do kiff. O kiff era queimado ao pôr do sol, principalmente em honra ao deus Horus, mas a gente vai ter aí essa queima de incenso espalhada por várias culturas. Na cultura hindu a gente vai ter Ganesha, outras divindades que os fiéis queimavam incensos. O sândalo, por exemplo, na China, é uma grande referência, e muitos outros materiais. Do Egito, focando ali um pouco nessa coisa do Egito e da influência que o Egito foi ter em culturas muito importantes aqui no nosso Ocidente, a gente vai ter então os gregos e romanos depois, também explorando muito essa ideia do uso ritualístico dos cheiros. Particularmente, eu sou um grande apreciador de mitologia grega, e na mitologia grega a gente vai encontrar várias lendas, inclusive personagens ligadas à ideia dos materiais aromáticos. A gente tem personagens importantes como Afrodite, ligada a essa coisa da sedução, por exemplo, do cheiro.
A gente vai ter personagens que são transformados em flores, como o Jacinto, por exemplo, e uma série de outros casos que a gente poderia comentar. Daria uma aula só sobre isso, né? Sobre as referências perfumadas dentro da mitologia grega. Mas eu vou parar por aqui nesse ponto. Dessas civilizações greco-romanas, os gregos e os romanos, tem uma coisa muito interessante que vale sempre lembrar, eu acho lindo sempre falar disso, é a própria origem da palavra perfume. Atribui-se historicamente aos romanos a criação dessa palavra, que vem do latim, juntando duas partes, per, que é através de, e fumum, que é fumaça. Você percebe então que a própria origem da palavra perfume ela se relaciona muito com esse caráter ritualístico da queima de materiais aromáticos na antiguidade. Muito interessante, né? Sempre vale destacar porque é muito bonito. Mas ao longo da evolução, esse uso ritualístico ele não para por aí. A gente vai ter um outro ponto muito interessante que se situa na Idade Média, tanto aqui no Ocidente, onde a gente vai ter materiais aromáticos sendo queimados nas celebrações cristãs, e a gente vai ter um grande desenvolvimento dos estudos de materiais de perfume, de óleos essenciais, materiais aromáticos, de um modo geral, nos países árabes. Na Idade Média, a gente vai ter essa coisa ritualística do cheiro também, agora num outro contexto, um contexto que ainda tem a ideia da religião e do ritual, mas não mais ligado às múltiplas divindades que a gente vê na Grécia, Roma, no Egito. É um pouco diferente. A gente vai ter o grande papel aí do incenso. Incenso que até hoje, quando eu era criança, eu ia muito nas celebrações de Semana Santa, e uma das minhas memórias olfativas mais fortes daquela época era exatamente o cheiro do olíbano e da mirra, dois materiais que são queimados até hoje nas celebrações. A gente vai ter tudo isso, são pontos que eu queria destacar dentro dessa coisa do ritualístico do perfume, essa coisa do cheiro, mais especificamente do que o perfume, do que no ritual. Se bem que se a gente vai extrapolando conceitos, o próprio ato de usar um perfume, o próprio ato de se perfumar, para muitas pessoas é um ritual na vida muitíssimo apreciado. Então, vale a pena comentar disso. É também na Idade Média que a gente vai ter um dos episódios, uma série de episódios dos mais tristes da história da humanidade, que vai ser, estou falando daquela coisa da Inquisição e da caça às bruxas. O nosso tema de hoje tem a ver com o Dia das Bruxas, eu achei que seria interessante pelo menos pincelar um pouquinho disso, porque é uma época que a gente vai ter aí uma perseguição fanática e desnecessária de pessoas que muitas vezes o que elas faziam era apenas trabalhar com forças que não eram entendidas, e o que não é entendido normalmente costuma causar medo, principalmente para posturas fundamentalistas. Eu não podia deixar de falar isso. A Tereza está comentando aqui dos cultos afros. Em todos os lugares, a gente pode falar também da cultura aqui indígena brasileira, com elementos muito importantes. Um que vale destacar é, por exemplo, a lenda da Priprioca, que tem muito a ver com essa coisa da fumaça e do cheiro também. Depois vocês procurem a lenda da Priprioca, ela é muito interessante e ela está ligada com perfume, e isso bem aqui da nossa cultura, daqui do Brasil. Esses elementos todos eu queria trazer para vocês exatamente por causa disso, porque eles têm essa coisa do ritualístico, o cheiro enquanto parte de rituais. Hoje, se a gente pensa, quando a gente vai falar da ideia de bruxaria, da ideia de magia, bruxaria, quando a gente procura o conceito oficial, é uma prática que sempre foi muito associada com a ideia do fazer mal de ser usado com a intenção de prejudicar. Eu acho sempre interessante a gente olhar além do que se diz. E quando a gente pensa em magia de um modo geral, a gente pensa... aqui eu não estou colocando juízo de valor no sentido de é verdade, não é verdade, tá? O meu ponto de vista ele é mais de observação, de curiosidade, de entendimento de cultura de mundo. A gente pensa na magia como essa manipulação de energias, de elementos, que muitas vezes a gente não compreende e que tem pessoas que vivem isso
e trazem um olhar para isso de uma forma muitíssimo bonita, incluindo dentro dos perfumes. Não é à toa que a gente tem livros inteiros que falam, por exemplo, de perfumaria mágica. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar disso, mas a gente tem livros sobre perfumaria mágica, para vocês entenderem. Mas o meu ponto de vista, dentro aqui da FSA e dentro do que eu sempre gosto de trazer para vocês, é um olhar pelo mágico, mas de uma outra conotação. Porque, da mesma forma como eu sempre gosto de dizer que o perfume te dá prazer, isso já é terapêutico, o perfume transformar a sua vida em algo melhor, isso já é mágico. Se a gente extrapola ainda mais o conceito da palavra magia neste sentido. Ok? Vou tomar minha água. Tudo bem até aqui, meu povo? Espero que sim. Qualquer coisa vocês vão comentando aí para eu poder continuar a minha explanação, entrando agora na segunda parte, que é a hora que eu quero comentar sobre momentos mágicos que a gente vive quando aprende a fazer perfume, principalmente quando a gente trabalha com certos aspectos da perfumaria natural, que eu sou muitíssimo suspeito para falar, que é a preparação das tinturas. Quem já trabalhou com tinturas sabe muitíssimo bem que é bastante mágico aquilo que a gente vive ali, ver a transformação de um material que originalmente está ali com o seu cheiro em si, ele ceder esse cheiro para o veículo alcoólico, que é o que a gente usa para fazer a maceração e a extração do material aromático, das moléculas aromáticas que aquele material tem. É o primeiro ponto que eu queria trazer. Eu trouxe 4. Eu vou querer ouvir vocês também, daqui a pouco eu vou perguntar. Já vai pensando aí o que para você é mágico na vivência da perfumaria, que aí vocês já vão colocando e depois eu comento. O primeiro ponto é esse. Quem trabalha com perfumaria vive momentos mágicos o tempo todo. E quem já cria perfumes vai poder me dar exemplo tranquilamente, entendendo-se agora o mágico nesse contexto que eu estou trazendo, que eu já expliquei. O primeiro momento mágico que a gente vive é a preparação de tinturas. Tem tinturas, por exemplo, que passam 1, 2 semanas, você não dá nada por elas, e num belo momento do processo de maceração, aquele negócio surge, e surge um cheiro maravilhoso que você fica maravilhado com as nuances que aparecem ali, muitas vezes sendo até melhor do que o óleo essencial, como é o caso da tintura de noz moscada que eu dei exemplo essa semana. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Tereza está comentando que ama tinturas desde criança, brincando, fazia tintura e não sabia. Você acredita que comigo foi a mesma coisa? Eu brincava dentro de uma taiobeira que tinha perto da casa da minha avó. As folhas eram tão grandes que elas faziam tipo um espaço oco dentro. Eu ficava fazendo uns extratozinhos de erva, que eu deixava tudo guardadinho lá, misturava com barro. Eu nunca na minha vida imaginei naquela época que um dia eu trabalharia com tintura para perfume, mas como que as coisas são, não é? Esse é o primeiro ponto, tá? Tô vendo que já tem comentários aqui. Apoteca moderna. É verdade, fazer tinturas é muito mágico, a passagem do tempo, a paciência de colher, manipular, guardar, é lindo mesmo. É verdade. Quem tem essa experiência sabe muitíssimo bem que é muito mágico mesmo. É uma coisa alquímica mesmo, uma coisa de transformação que a gente vivencia ali, de uma forma muitíssimo bonita. Eu sempre gosto de dizer que as tinturas elas nos permitem viver a emoção de preparar as próprias notas e ver o perfume surgir desde a matéria-prima até o momento que você cria a combinação final, tá? O Tiago está trazendo aqui que a avó dele fazia tintura de arnica. Sim, muitas avós tinham esse costume, a minha também fazia isso. Além de benzer, fazia tintura de arnica. E isso é uma prática muitíssimo comum. Segundo ponto, que vocês que criam acordes já devem ter experimentado, e quando eu falar, eu acho que vão cair mais fichas ainda disso, se você ainda não tinha prestado atenção. É a magia dos efeitos das notas quando a gente combina elas num acorde. É assombroso como, às vezes, você colocar uma gota a mais ou a menos muda completamente a história que o acorde está contando. Muda completamente o efeito que aquela construção faz no seu nariz
e em ressonância com a história que você quer contar. Esse é o segundo momento que, para mim, é muitíssimo mágico dentro da perfumaria. Perdão. Ó, a gente tem até testemunha aqui, ó. Tereza está falando que a arnica curou a mão dela. A arnica é poderosa mesmo. E um tanto de outras ervas que a gente tem aí. Eu sempre fico lembrando das famosas garrafadas, que a garrafada de arnica é um exemplo que eu já vi, e tem as garrafadas de produtos, de ervas medicinais, que às vezes a gente toma e tudo. É muito interessante, né? Esse segundo efeito, ele é muito importante, ele, assim, às vezes pode parecer muito simples, o efeito que uma nota faz num acorde, isso é poderoso. Eu tenho inúmeros exemplos para contar. Essa semana mesmo eu estou fazendo aí um estudo de Fougère mais aprofundado para essa aula de sábado que eu comentei com vocês, e é assustador como às vezes uma gota de uma nota transforma o efeito daquele acorde, daquela construção. Quando a gente vai para uma construção mais avançada, que é um perfume, a gente vê isso ainda mais profundo. Esse é o segundo ponto que eu queria destacar. E eu imagino que vocês já tenham vivenciado isso. A Cris está comentando aqui muitíssimo bem que é verdade, é tudo uma bruxaria. Certo? Vão pensando aí, porque daqui a pouco eu vou perguntar os exemplos de vocês. Eu já vi que vocês concordaram aqui comigo, às vezes vocês têm algum exemplo particular. O terceiro ponto é um que eu sempre estou falando, vocês já devem ter visto eu usar aquela hashtag perfume da memória, é a memória olfativa. Quer máquina do tempo mais poderosa do que o nosso nariz? E o poder que ele tem de, através da memória olfativa, transportar a gente para lugares, a gente vai sentir, igual eu comentei, o cheiro do incenso que me transporta para a minha infância nas celebrações. Ou então você vai ter um cheiro que vai te lembrar da fazenda onde você passava as férias. Ou então você tem uma cena linda no filme O Perfume, quando o Baldini sente o cheiro da criação do Grenouille, que aparece a imagem dele sendo transportado para um jardim. Quer coisa mais mágica do que o poder do olfato em te transportar para lugares? Eu não sei vocês, mas eu acho que esse exemplo por si só ele já fala. Tá? Então esse é o terceiro ponto que eu queria destacar. O quarto e último ponto é a criação em si do perfume. Porque eu sempre eu sempre gosto de trabalhar aquela ideia de que um perfume é uma história contada com cheiros. Imaginem então qual é o poder dessa alquimia que vai te levar de uma história que você vê, até transmutar essa história na seleção de notas, na criação dos acordes, até aquilo virar um frasco com um perfume que vai contar a história e também vai ajudar outras pessoas a contar a sua própria história. Então eu acho que esses 4 exemplos, a gente pensa na magia, a magia está muito mais na nossa vida do que a gente pensa. Muitas vezes a gente fica procurando coisas sobrenaturais ou coisas muito mirabolantes e esquece de ver que a magia já está presente na nossa vida. Dentro do universo do ateliê de perfumaria, eu comentei aqui 4 pontos para vocês que são, pelo menos para mim, eu já vi que para alguns de vocês também, extremamente mágicos. Vocês querem partilhar alguma coisa aí comigo disso que eu falei? Momentos mágicos da perfumaria que vocês já vivenciaram? Ou vocês querem comentar de alguma nota que para vocês é mágica? Deixa eu ver aqui. Cheiro de pinheiro, a Linéia querida leva ela para a infância. É uma coisa que nós dois compartilhamos, Linéia. A época de montar as árvores de Natal, o cheiro do pinheiro sempre me remete ao mês de novembro e de dezembro. Isso é uma coisa que a gente compartilha. Obrigado pela sua partilha. Ellen, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Sejam bem-vindos todos que estão chegando depois. Vocês devem estar vendo esse cenário todo diferente. Hoje é dia de gostosuras e perfumices. A gente está falando aí do contexto da perfumaria dentro aí do universo da magia, das bruxas do Halloween. Para quem não sabia do que eu estava falando, vocês devem estar vendo eu todo desse jeito diferente, tá bom?
Vocês querem partilhar, gente, algum momento que para vocês é mágico ou alguma nota é mágica? Eu vou aguardando vocês colocarem enquanto eu vou comentar um pouco sobre a origem do Halloween. O nosso tema é Halloween, o Halloween oficialmente é semana que vem, terça-feira, se não me falha a memória, mas eu quero comentar para quem não sabe a origem do Halloween. Eu não vou fazer um recorte histórico extremamente detalhado, eu vou colocar para vocês alguns pontos que eu achei relevantes dentro da história do Halloween. Enquanto isso, eu vou esperando os comentários de vocês chegarem aí, tá bom? O Halloween, gente, tem várias, como vocês podem imaginar, tem várias versões que falam da possível origem do Halloween. A mais aceita, a mais comentada, é que o Halloween teria raiz histórica num festival celta chamado Samhain. Esse festival celta, na cultura celta, que é ali dos escoceses e irlandeses, naquela região ali britânica, esse festival, acreditava-se que durante esse festival, que era celebrado durante 3 dias, começando em 31 de outubro, esse festival acreditava-se que a barreira entre o mundo dos vivos e os mortos ela deixava de existir. E isso permitia, então, um trânsito livre desses espíritos no mundo dos vivos. E 2 coisas que eram muito características, então, desse festival é o uso das fogueiras, uso que foi levado, inclusive, para outras tradições de Halloween, fogueiras, inclusive, para afastar os maus espíritos, as energias negativas. E uma outra coisa muito interessante era a celebração da abundância, porque esse festival celebrava o fim do verão. As fogueiras eram usadas para queimar o joio e a abundância das mesas preparadas para celebrar a abundância do verão, que trazia todo esse suporte para o inverno. Lembrando que a gente está falando de hemisfério norte. Para eles, lá no fim do ano, o verão já vai ter terminado e vai estar indo outono e inverno. Por isso, todo esse universo, ele foi, obviamente, depois, com o tempo, levado para os Estados Unidos. Teve um evento no século XIX, em particular, que causou uma grande migração de irlandeses para os Estados Unidos, e eles levaram muito dessa cultura. E o resto vocês já podem imaginar. A cultura dos Estados Unidos, ela absorveu muito bem isso e trouxe o desenvolvimento. Tanto é que quando a gente pensa em Halloween, a gente pensa nos Estados Unidos e não em outro país. Os Estados Unidos, então, trouxeram muito da sua própria cultura para esse universo, como, por exemplo, os espantalhos, as lanternas feitas de abóbora, a ideia das brincadeiras, né, o trick or treat, que é as gostosuras ou travessuras, e um tanto de outras coisas. Deixa eu só ver o que vocês estão colocando aqui, senão eu vou perder. Aí eu já continuo a coisa do Halloween. A Tereza está comentando que o cominho remete a um livro que ela leu, que parece que está com o livro nas mãos. Poderosa memória, não é? Com um cheiro lindo, como é o caso do cominho. A Ellen está comentando que a água florida é um aroma que colabora para a introspecção e aproveita para abrir oráculos. Olha que interessante. Uma aplicação aí literalmente mágica dos cheiros. E ela comenta que é uma mandala de 3 cítricos, 3 ervas e 3 cascas. Aproveitando, inclusive, o poder da numerologia do 3 do 9, né? Para eu não me perder, eu já vou ler o que a Apoteca Moderna comentou. Teve uma coisa interessante para a gente entender a origem da palavra. Teve um Papa no século VIII que ele mudou a data de Todos os Santos, do dia de Todos os Santos, que era em maio, para ela se coincidir com o 1º de novembro, onde tinha essa celebração do Samhain. Então a gente tinha 3 dias. O dia 1º de novembro, onde era comemorado, e é comemorado ainda, o dia de Todos os Santos, e o dia 2, o dia das almas, All Souls Day, no dia 2, o All Saints Day, no dia 1. Só que tem uma palavra antiga que era usada para santo, que é o Hallow. Então a gente tinha o All Souls Day no dia 2, no dia 1º o All Hallows Day, e no dia 31 de outubro a gente vai ter a véspera do All Hallows Day, que vai ser chamada então de All Hallows Eve. O Hallows Eve vai originar então depois a palavra Halloween, para a gente entender um pouco dessa
origem etimológica da palavra. Tá bom? Deixa eu só ver aqui para eu não me perder que aqui a Apoteca Moderna trabalha com perfumes de maneira ritualística, gosto de energizá-los usando correspondências de magia planetária de acordo com os aromas que uso. O momento de ativá-los é sempre muito mágico. Toda a criação de perfumes, né, independente de quem trabalha com o lado mais místico ou não, para mim ela é mágica por definição, independente do místico que você acrescente ou não nela, né? Mas é muito bonito a sua partilha, te agradeço muito por fazer, tá bom? Entenderam, gente, essa coisa do Halloween? E aí nos Estados Unidos, então, é que a gente vai ter um grande desenvolvimento disso com toda a temática que a gente conhece de Halloween, esse universo do sombrio, do susto, dos fantasmas, das bruxas, das velas, dos gatos pretos, das teias de aranha, que está presente na cultura em filmes, séries, livros. A gente vê muitos filmes conhecidos, eu vou falar daqui a pouco das minhas indicações. Tudo isso faz parte desse universo de imagens, de sons ligados ao Halloween, que é muito forte nos Estados Unidos mesmo, é um dos feriados não cristãos mais importantes lá. Eu fiquei sabendo de uma coisa que eu achei muito interessante. Recentemente fizeram uma pesquisa, no Halloween vende mais chocolate do que na Páscoa lá nos Estados Unidos. Olha que interessante. E com várias receitas típicas, por exemplo, como é o caso da Pumpkin Pie, que é a torta de abóbora, que usa muitas especiarias, aliás, deve ser um cheiro maravilhoso, não consegui fazer ainda, mas eu já fiz bolo de abóbora e realmente fica muito interessante e perfumado, tá? Só que agora, então, eu já estou chegando, deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Estou indo bem. O Halloween, além de todos esses elementos, igual que eu trouxe alguns para vocês aqui, essa coisa mais dark, agora eu queria brincar um pouco com vocês também, para vocês me responderem assim. Quando vocês pensam em Halloween, quando vocês pensam nesse universo do sombrio, desse momento mais místico, mais mágico dessa época do ano, que informações olfativas vocês diriam para mim? Que descritores olfativos vocês usariam? A gente pode pensar em alguns. Aí, por exemplo, a gente pode pensar naquelas imagens clássicas de casa de bruxa no meio da floresta. Só de eu falar isso, eu imagino que alguns elementos olfativos já venham na mente de vocês. Vamos brincar um pouco com isso? Que elementos olfativos, fala um só, que para você remete a esse universo das bruxas, de todo esse momento que eu trouxe. O que você acha? A Cris está trazendo aqui o elemento do cemitério, sim, exatamente. Inclusive faz a gente pensar na ideia do cheiro da terra, no cheiro de árvores que estão muito presentes nesses contextos. Faz muito parte desse universo de imagens e também a gente pode pegar um pouquinho de carona de universo olfativo aqui, tá? Quem está chegando depois aí, seja muito bem-vindo e bem-vindo na nossa conversa sobre Dia das Bruxas no mundo da perfumaria, tá? Apoteca Moderna, eu esqueci seu nome de novo, tá, querida? Musgo, excelente. Musgo é um excelente exemplo. A gente pensa no cheiro da terra, no cheiro de musgo. A Thaís está trazendo aqui a fumaça e a madeira queimada, realmente faz a gente pensar muito nisso. Excelente, Cris, está trazendo o cheiro de vela. Eu amo o cheiro de vela, aliás, eu não sei se vocês gostam, sou apaixonado pelo cheiro de vela. Muitos universos, olha só como que a gente já está construindo um perfume com tudo isso que vocês estão falando. A gente está falando aí de notas diversas que constroem essa semântica olfativa do universo das bruxas. Tereza está trazendo bonequinho de palha recheado com cipreste, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas muito interessante. Aliás, o cheiro do cipreste é muito bacana e acho que também é muito apropriado para esse contexto. A Thaís está trazendo o cheiro das frutas, interessante, Thaís, diferente. Cravo, Tiago, você deve estar falando, o Tiago está trazendo o cheiro do cravo, você está falando da flor, eu imagino, não é? E não o cravo da Índia, especiaria. Esclarece para a gente aí. Realmente, uma coisa bastante interessante.
Tem uma flor, tem uma nota floral que particularmente eu acho extremamente apropriada para esse contexto, que é a nossa amadíssima tuberosa. Acho que tem muito a ver com esse universo, porque ela tem, se você já conhece o cheiro da tuberosa, você vai lembrar disso ou perceber. A tuberosa tem uma coisa meio de podre ali no meio das suas magníficas nuances. É extremamente interessante também dentro desse contexto. O Tiago estava realmente falando do cheiro do cravo-flor, de fato, muito coerente. A Cris está trazendo também o osmanthus, sim, com certeza. Osmanthus também faz parte muito desse universo. Se vocês pegarem tudo isso que a gente está falando, terra, madeiras mais sombrias, madeiras mais escuras, musgo de carvalho, ciprestes, algumas coníferas vão fazer isso muitíssimo bem, algumas flores, frutas, a própria Thaís trouxe algum exemplo de fruta. A gente pode pensar na ideia da fruta mais seca, que fica bem interessante, dá até para fazer umas tinturas nisso aí. Muita coisa bacana. A apoteca moderna, coisas geladas como cânfora ou mentol. Sim, sim, por que não? Eu pensaria no poejo como um bom exemplo mentolado para esse mundo do Dia das Bruxas. Thaís está trazendo bétula. Sim, bétula, bastante interessante a ideia da bétula. É um mundo, né, gente? E vocês estão participando muito bem, é disso que eu gosto. Se vocês prestaram atenção nisso tudo que eu falei, vocês já criaram um perfume inteiro aí, tá bom? Vocês já criaram toda uma estrutura de perfume com a sugestão que vocês fizeram. Aproveitando tudo isso, agora então chegou uma hora muito esperada que eu estava doido para poder trazer para vocês, que é a hora das inspirações. Agora eu vou trazer as gostosuras e perfumices que eu tinha prometido, e 3 dessas gostosuras olfativas eu contei no story que eu fiz sobre para atiçar vocês para a gente poder conversar aqui hoje, tá bom? Eu preparei 7 brincadeiras que vocês podem usar nas criações de vocês. Gente, o meu objetivo aqui não são perfumes completos, não. Meu objetivo aqui são acordes para serem vivenciados enquanto tal. Não precisamos preocupar agora com construções mais complexas, não dá tempo em 50 minutos de ensinar a fazer um perfume, né? Vamos combinar. E eu vou trazer para vocês aqui algumas inspirações que são mais para serem vivenciadas enquanto tais. Você quer usar como acorde numa construção sua? Fica à vontade. Só não é o objetivo original, só para vocês entenderem, tá bom? Mas fiquem à vontade. A Tereza tá toda empolgada aqui, querendo colocar a mão na massa, tá, gente? Ó, então, aproveita depois, então, e já coloca a mão na massa com tudo isso que foi falado aqui e com as perfumices que eu vou trazer aqui agora. E depois me marca, né, gente? Se estiverem fazendo esses acordes aí, conta pra mim que eu vou adorar saber. Vamos começar. O meu primeiro acorde, a primeira brincadeira aromática que vocês vão fazer, que de brincadeira não tem nada, é um acorde muito sério mesmo, acorde real para você construir, eu chamei ele de Egyptian Luxury, luxo egípcio, por assim dizer, que é uma homenagem ao uso ritualístico das grandes civilizações. Eu não podia deixar de falar do Egito, porque é uma civilização que particularmente me encanta bastante. O Egyptian Luxury, ele vai trabalhar 3 notas que combinadas vão trazer um acorde de muita imponência, que é o que essas notas acabam trazendo, e eu tomei a liberdade de me inspirar também um pouco na beleza olfativa do perfume da Cleópatra. Para quem quiser anotar aí, se vocês estiverem, se não der para anotar agora, anota depois. O Egyptian Luxury é o primeiro feitiço aromático que eu quero trazer. Ele é feito com 3 notas, o ládano, que é o absoluto na maioria dos casos, a mirra e a canela. Pegando carona no mendesiano da Cleópatra, a gente vai usar 3 notas historicamente muito apreciadas nos incensos da antiguidade e que eu tenho certeza que você talvez já conheça o cheiro das 3. O cheiro delas combinado é uma coisa assim que deixa o peito da gente até vibrando de tão poderosa que é, uma verdadeira magia que esse acorde denso, adocicado, profundo, que eu estou chamando aqui de Egyptian Luxury, que vai resgatar um pouco desse universo
dos rituais de queima de incenso. Esse é o primeiro. Contem aí para mim o que vocês estão achando. Tá bom? A Ellen está animada com o cardamomo dela aí. Aproveite seu cardamomo, Ellen, que é uma nota linda e maravilhosa. Nosso primeiro feitiço é o Egyptian Luxury. Então, já falei deles. Comentem aí para mim o que vocês estão achando disso. O Thiago gostou do nome da composição. Que bom. Dá para brincar com umas combinações bem legais aí com ele, né? E a mirra, se vocês quiserem, pode ser a tintura. A tintura de mirra fica belíssima. Acho que vale a pena trabalhar com ela nesse Egyptian Luxury. O segundo acorde, o segundo feitiço que nós vamos trazer é uma homenagem bem clássica aos feitiços das bruxas, aqueles, né, ao almofariz e pistilo que as bruxas usam para poder amassar suas ervas. É um acorde que eu estou chamando então de tríade herbal, numa homenagem clara às ervas usadas nos feitiços. Não é à toa que eu estou usando ervas que são muito citadas em livros de magia herbal. E o acorde tríade herbal, ele é composto de alecrim, sálvia, aqui eu estou falando a sálvia, principalmente a sálvia branca, mas pode ser a sálvia comum, e o manjericão. Dê preferência para o manjericão doce, porque o manjericão que tem muito estragol, o limite dele é menor. São 3 óleos essenciais que você pode trabalhar. Sálvia e alecrim eu já fiz tintura, então você pode explorar isso também. A tríade herbal vem pegar essas 3 ervas muito ligadas ao universo da magia herbal, muito associadas, por exemplo, à ideia de proteção, por exemplo, sálvia, não é à toa que tem aqueles incensos de sálvia, aqueles bastões que a gente queima para trazer proteção. Alecrim também é muito associado a isso, o manjericão também, mas ele tem também umas outras associações. Quem souber isso de cor e quiser trazer para a gente, fica à vontade. A tríade herbal é uma homenagem mesmo declarada toda a magia que é da figura das bruxas. Tá? O pessoal tá gostando aí de tudo que é egípcio. Realmente o Egito é uma coisa incrível. Tá? Primeiro, o Egyptian Luxury. Segundo, a tríade herbal. Esse acorde, inclusive, pode ser usado como um acorde de saída num perfume, que fica muito bacana, muito maravilhoso. É a nossa segunda construção. Deixa eu me apoiar aqui. O terceiro eu acho que vocês vão adorar. O terceiro feitiço, ele é muito adequado ao nome, o nome dele é Poison, que quer dizer veneno. E vocês vão entender por quê. Porque as 2 notas que eu escolhi para o acorde Poison são 2 notas, 2 óleos essenciais, que são o óleo essencial de absinto e o óleo essencial de amêndoas amargas. Quem já teve a oportunidade de cheirar o óleo essencial de absinto, é quase como se você estivesse cheirando um veneno. Pelo menos foi a impressão que eu tive. É cheiro de veneno. Ele é muito intenso e traz muito aquela ideia do veneno. Pelo menos foi o que trouxe para mim, para minha impressão olfativa. E as amêndoas amargas, é claro que você vai comprar as amêndoas amargas retificadas, que é o que é vendido. Ela vai ter aquele cheiro de cereja. Eu estou falando, claro, que você vai comprar o retificado, porque esse óleo essencial, se não for retificado, ele literalmente é um veneno. Porque ele vai ter ali o ácido prússico, se não me falha a memória agora, que é o ácido cianídrico, que é veneno. Mas nós vamos usar o óleo essencial de amêndoas amargas, que já é devidamente retificado, em combinação com o óleo essencial de absinto, num acorde chamado Poison. Um acorde que vai sair aí com um herbal frutado muito, muito, muito interessante. Aposto que vale muito a experiência. A Ellen está comentando que manjericão é protetor do lar, muito legal, e que ela coloca sempre lá na casa dela. Obrigado, tá, pelo retorno. Esse é o terceiro acorde, o Poison. Me fala aí o que vocês acharam até agora desses acordes que eu estou trazendo para vocês. Os 3 últimos são muito, muito especiais. 2 deles que eu vou falar agora são os outros 2 que eu mencionei ali. Eu deixei o mais engraçado para o final. Tiago está comentando aqui que é puro veneno. Realmente, Tiago, é puro veneno. E fica uma ideia bastante interessante de explorar.
Um tanto quanto desafiador, porque são duas notas que vão trazer aí um contraste bem grande, isso torna mais interessante ainda o trabalho. A nossa terceira magia perfumada, a nossa quarta magia perfumada é o que eu estou chamando de o beijo da feiticeira. Eu comentei disso nos stories. O beijo da feiticeira é uma homenagem que eu estou fazendo a uma personagem que eu amo das histórias de bruxas e magos, que é a Yennefer de Wengerberg, que é uma personagem da série The Witcher. Quem já viu a série da Netflix conhece, quem já leu os livros também. O acorde O Beijo da Feiticeira é uma interpretação, é uma sugestão baseado no perfume da Yennefer, que é descrito na história do The Witcher, tá? Esse acorde, então, O Beijo da Feiticeira, mágico e sedutor, vai usar as notas citadas do perfume da Yennefer, que são a lilás e a groselha. Só que groselha é um tipo de material que a gente não tem óleo essencial. O que a gente tem mais próximo da groselha, aquela groselha mesmo vermelha, é a cassis, que é a groselha negra. Então você pode usar a lilás, que a gente tem aqui no Brasil o blend, a base natural, eu até comentei naquela conversa de bases, a cassis, que a gente tem o absoluto de cassis e tem extrato natural de cassis que dá para usar, mas eu resolvi dar um toque pessoal para trazer um brilho a essa combinação. O beijo da feiticeira, ele vai ter lilás, cassis nessa adaptação que a gente vai fazer e pimenta rosa, é claro. A pimenta rosa vai trazer aquele sparkling, aquele brilho que vai deixar ainda mais bonito o beijo dessa feiticeira, o beijo da Yennefer, que é a nossa próxima combinação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Ellen está fazendo extrato glicerinado com flor de cerejeira do sítio e ficou amendoado. Que bonito, que interessante, eu não conhecia. O absinto é um óleo essencial bastante interessante e bastante peculiar, que vale a pena conhecer, tá? Tô vendo que vocês conhecem aí a Yennefer. O beijo da feiticeira é essa próxima combinação que eu tenho. A nossa quinta é o Magical Forest, Floresta Mágica, que eu fiz questão de trazer por uma nota que é muito especial para mim, uma nota que é o abeto prata. O abeto prata, que para mim é uma conífera que me remete muito à ideia das florestas mágicas. Achei então que seria muito pertinente nesse mundo hoje de Dia das Bruxas que eu estou trazendo para vocês e de magia, falar de um acorde com um maravilhoso abeto prata. Aí a ideia, a historinha, o tema é a gente pensar na gente caminhando por essa floresta de árvores altas e verdes prateadas, representada pelo abeto prata, e eu estou propondo aqui uma brincadeira de você caminhando nessa floresta, encostando nos troncos das árvores, troncos que são perfumados também, e caminhando de pés descalços nessa floresta mágica. Para criar um pouco uma brincadeira olfativa dessa semântica, o que eu vou sugerir é o abeto prata, nossa estrela do acorde, combinado com canela, muito cuidado com os limites da canela, que vai trazer um amadeirado belíssimo, especiado também, adocicado, e o nosso amadíssimo patchouli, que não podia faltar, que é profundo, que é misterioso e que também é mágico nas suas múltiplas facetas, combinado aqui com o abeto prata e a canela. Esse é o Magical Forest. A minha homenagem à Nárnia, por assim dizer. Estão comentando aqui, Thaís comentou, uau, eu não sei qual deles, Thaís, você está falando. A Tereza ama a pimenta rosa, e a Ellen está comentando que é linda. A personagem da Yennefer, sim, realmente magnífica, maravilhosa, vale a pena ver a série. Então estamos aqui no nosso na nossa quinta magia perfumada, que é o Magical Forest. Depois vocês veem de novo esse vídeo aqui e anotam essas coisas, tá bom? Para vocês aproveitarem toda a magia dessas combinações. O último, eu fiz questão de deixar ele para o final, que é uma combinação muito especial para mim e que eu achei muito divertida de trazer, que eu estou chamando de o buquê da noiva cadáver.
aqui numa homenagem aos filmes do Tim Burton, que tem toda essa temática mais sombria. Vocês devem ter visto que eu até coloquei uma música do filme da Noiva Cadáver na chamada para a nossa conversa de hoje. É um tipo de universo de filme que eu gosto muito, particularmente, e eu não podia deixar de trazer isso, chamando então esse acorde de O Buquê da Noiva Cadáver. O Buquê da Noiva Cadáver, ele vai ter duas flores muito peculiares, elas já foram até faladas aqui na nossa conversa, que são a tuberosa e o craveiro. A gente tem esses dois absolutos, a gente tem aqui no Brasil para poder adquirir. A tuberosa vai ser um floral extremamente sensual e que vai ter ali uns elementos meio decompostos, meio apodrecidos, muito lindos. E o craveiro, que vai trazer um pouco aquela ideia da flor murcha, a flor já indo para os finalmente, você combinar então a tuberosa com o craveiro, ambos absolutos, fazendo o buquê da Noiva Cadáver, que eu vou dar um toque final, que é com uma tintura muito especial, que é a tintura de fumo de rolo. Você pode colocar um pouquinho só, ornando no final o buquê da Noiva Cadáver, que é a minha última partilha de perfumices, de feitiços perfumados de acordes. Ok? Já estou indo para os nossos finalmente, tá? Estou quase 1 hora falando com vocês. O tempo passou voando. Eu achei até que ia demorar muito, mas não, passou voando. Certo, meu povo? Como estamos até aqui? Algum comentário, alguma coisa? Podem fazer, porque eu estou chegando agora nos nossos finalmente, onde eu quero trazer agora algumas indicações agora de filmes, de séries, para quem gosta desse universo mais do dark, do sombrio. Eu particularmente gosto muito. O Halloween é interessante, uma perspectiva que eu queria partilhar com vocês. É um momento interessante que permite a gente ter um contato com um lado mais sombrio, não no sentido negativo da palavra, mas permite a gente explorar esses universos que às vezes eles não são vistos. Tem umas coisas muito interessantes de filmes que às vezes mostram um filme muito bonitinho desse universo aí, é o Hotel Transilvânia, que mostra de uma forma muito fofa todo esse mundo do sombrio. A perspectiva que eu queria comentar com vocês é exatamente essa. O Halloween pode ser visto não só da ideia do assustador ou de causar medo, mas da gente entrar em contato com as nossas sombras, entrar em contato com o que está escondido em nós, que muitas vezes a gente não tem coragem de olhar. Isso, inclusive, é muito terapêutico. Entrar em contato com as nossas sombras permite muitas vezes a gente encontrar tesouros que estavam escondidos atrás daquela cortina de medo ali que às vezes a gente tem. Esse papo está bem psicológico agora, mas eu achei que seria legal partilhar isso com vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tereza, obrigado, querida. Ouvi 1 hora a mais. Obrigado. Tiago, bem interessante o buquê da noiva. A Ellen adora um Tim Burton. Lembrou do jardineiro do Edward Mãos de Tesoura, que é muito bacana também. Obrigado, Ellen, obrigado. Obrigado pela participação. Eu nem achei que vocês fossem dar muita bola para todo esse universo, mas estou muito feliz de ver vocês aqui. Estou muito feliz mesmo, porque é um tema que vocês já viram que eu gosto muito. E para falar de filmes, de séries, eu vou começar com os livros dentro desse universo do Dark. Primeiro eu vou falar de um livro que chama Magical Aromatherapy. É um livro muito interessante, o autor chama Scott Cunningham. Ele, na verdade, é especializado dentro de todo esse universo do mágico. Mas o Magical Aromatherapy, ele trabalha muito com a ideia dos óleos essenciais dentro de vários contextos mágicos. Óleo essencial para signo, para planeta, para funções específicas. É uma referência que eu achei interessante trazer, focada em perfumaria. O Perfumaria Mágica, eu não lembro agora o autor, eu não consegui encontrar a tempo, mas existe. Agora, então, eu quero focar nesses livros, filmes e séries do sombrio, do dark. Para além da perfumaria, até porque perfumaria ela vai muito além do cheiro, ela vai muito também dentro das coisas que a gente vivencia, da cultura da nossa vida.
E a cultura que a gente está focando aqui agora é essa cultura mais ligada ao sombrio, ao Halloween, Dia das Bruxas. Três livros que eu vou recomendar para quem gosta muito de ler são os que são parte da chamada trilogia do terror. E eu não estou falando do Stephen King, porque eu sei que está muito ligado a isso. Os 3 livros que eu quero trazer, o primeiro é o Frankenstein, da Mary Shelley, um clássico do terror que vale muito a pena ler. Tem filme também. O segundo é o famosíssimo Drácula, de Bram Stoker, que é o segundo da trilogia do terror. Bastante interessante, da história dos vampiros, que já teve inúmeras e inúmeras apresentações cinematográficas. E o último, um que eu já li e é extremamente interessante, que é o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que vem falar inclusive muito dos aspectos escondidos de como que se lida com eles de uma forma saudável e não saudável. O autor do livro, eu nunca lembro, é o Robert Louis Stevenson, do O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Tá? Esses 3 livros dentro desse universo do Dark. Tiago está comentando que é bem interessante essa publicação de aromaterapia mágica. É tranquilo de achar. Você tem que procurar por Medical Aromatherapy, porque ele não tem versão em português. O autor é Scott Cunningham. Se você tiver dúvida, me pergunta depois que eu te respondo, tá bom? É tranquilo de achar. Certo? Esses livros que eu falei agora são da trilogia do terror. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas e horas de livros bacanas da temática, mas eu vou me focar aqui para a gente não se estender demais também. Até porque fica coisa demais e a gente até fica ansioso para ver tanta coisa. 2 séries que eu particularmente acho muito interessantes dentro dessa temática é a Wandinha, que teve uma versão nova agora recente, os filmes da família Addams, de um modo geral, né? E O Mundo Sombrio de Sabrina, para quem gosta desse universo, é também uma série bastante interessante de ver. Tem lá os feitiços, as bruxarias, bastante interessante. 2 séries que eu queria trazer, eu poderia ficar falando aqui horas e horas e horas. Uma série nova que lançou agora, que é toda baseada na obra do Edgar Allan Poe, é A Queda da Casa de Usher, que eu terminei de ver semana agora passada, é fantástica também, vale muito a pena ver. E filmes, é claro que eu começaria com a minha referência inicial, que são os filmes da série do Harry Potter, que são maravilhosos. A Corujinha está ali, inclusive, para poder também lembrar a Corujinha do Harry Potter, né? Isso é um filme, é uma série de filmes muito interessantes dentro desse universo da magia. Tem um outro que é mais antigo, mas que eu acho que vocês já devem ter visto. Se não viram, vale muito a pena ver. Eu estou falando do maravilhoso Da Magia e a Sedução, com a Nicole Kidman e a Sandra Bullock. Muito, muito legal, muito interessante. Filme que vale muitíssimo a pena ver dentro de todo esse universo aí da magia, tá bom? Eu não podia deixar de falar, eu já estou acabando, do Abracadabra, com as irmãs Sandersons cantando aquelas músicas deliciosas, o trabalho maravilhoso da Bette Midler cantando, nesses filmes que tem o 1 e o 2. O 1 eu conheço muitíssimo bem, que é um filme que eu vi na infância, adolescência, e o 2 foi lançado agora, recentemente, acho que ano passado, se não me falha a memória, ou esse ano, agora eu me confundi. Mas o Abracadabra, tanto o 1 quanto o 2, principalmente o 1, vale muitíssimo a pena ver por causa de todo esse contexto das bruxas, tá? E de toda essa beleza, de toda essa riqueza. Falei de livro, falei de série, falei de filme, mas eu não falei do filme melhor de todos, do filme mais bacana que eu considero dentro desse universo. Vocês vão rir demais para quem conhece. Estou falando do maravilhoso Elvira, a Rainha das Trevas, que é um filme que passou muito na sessão da tarde, eu não sei se ainda passa durante o dia. Conta a história de uma cantora, de uma mulher muito interessante, muito exótica,
que quer cantar na Broadway, gosta de toda essa coisa do sombrio, do misterioso, mas, coitada, é quebrada na vida até ela ganhar uma herança misteriosa e ela vai para uma cidadezinha e lá ela acaba se envolvendo com toda a herança da própria família dela. Eu não vou contar muito mais para não dar spoiler, se é que vocês já não viram. É um dos meus filmes mais favoritos, é muito divertido, é aquela coisa bem assim, bem simples, bem trash mesmo, que faz a gente rir muito e para mim não perde o encanto, não perde a graça. Tá bom? Eu não podia deixar de falar dela porque, inclusive, um dos meus rituais de Halloween é assistir o filme da Elvira. Tá? Contei, pronto, contei, agora vocês já sabem. É ver a Elvira, inclusive com aquela cena divertidíssima do final, que quem já viu sabe do que eu estou falando. Ok, meu povo? Bom, eu espero que tenha sido bem divertido para vocês, como foi para mim. Agradeço vocês terem tido aqui essa paciência de ficar aqui até agora. A gente deu 1 hora agora que eu comecei. Que bom que vocês puderam participar. Aproveitem esses feitiços aí que eu trouxe para vocês, porque eles foram feitos com muito carinho e cada um com com o que eles vão trazer de contribuição, numa uma homenagem simples que eu estou fazendo a essa época do ano e mais especificamente a todas essas pessoas, mulheres, não só mulheres, mulheres e homens, que às vezes injustamente foram tratados de formas muito desumanas. É também uma forma de homenagear, de trazer um pouco mais de alegria para isso tudo, tá? Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem comentar? Porque eu já estou me finalizando e eu preparei uma frase muito especial para finalizar a nossa conversa, que vai ser um pouquinho diferente do abiantô que eu costumo falar. Eu vou aguardar um pouquinho, se vocês vão comentar alguma coisa. Vocês devem ter visto o frasquinho de perfume que eu estava usando na foto. Isso aqui é uma tintura muitíssimo especial e extremamente mágica, tá? Que é a tintura de íris, de rizoma de íris. E a cor é linda, né? Parece uma poção mágica. Tereza, assisti vários vídeos seus, eu fiquei com algumas dúvidas. Depois você me manda o que tiver ao meu alcance, tá? Mas eu convido você também para aprender comigo nos meus cursos e aulas de aperfeiçoamento. Vai ser um prazer te receber, tá bom, querido? Apoteca Moderna, obrigado pela live, muito boa, adorei estar aqui. Um prazer te ter aqui também, tá bom? Todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir depois também, muitíssimo obrigado. Espero que tenha sido divertido para vocês, que vocês possam fazer gostosuras e perfumices muito especiais, não só no Halloween, mas em todas as épocas. Quem sabe não vir até um tema de perfume para vocês aí nas vivências de vocês, tá bom? Então, se vocês não têm mais nenhuma consideração, Maria Célia realmente é linda mesmo, o cheiro é maravilhoso, vale muito a pena. E tem nuances diferentes da manteiga de íris. Meu povo, agradecendo a vocês pela presença, pela paciência, obrigado todo mundo, obrigado quem vai assistir depois. Eu deixo então, de uma maneira muito especial, em vez do meu abiantô convencional, hoje eu vou falar com vocês a frase que a Elvira fala sempre no final do programa dela, que eu sempre acho muito divertido e no contexto do filme fica ainda muito mais engraçado. Então, para todos vocês, tenham sonhos terríveis. Até a próxima!